Graça e paz, boa noite a todos. É um prazer e um privilégio da parte de Deus de poder estar hoje, nessa noite aqui, compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Obrigada, muito obrigada. Eu vou colocar aqui no chão, porque para não acontecer nenhum acidente. Glória a Deus. Eu vou falar essa noite daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, e até falei para o Paulo, é interessante que, sabe, quando tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que de alguma forma você tem um contato com a palavra de Deus, algo mexe, né, com você, né? E algo que tem mexido comigo, um tema em especial, e há muito tempo já, desde o ano passado, é a questão da mudança de mente e o poder da palavra de Deus. Então, tudo que eu leio, tudo que eu, né, nas orações, ou que eu estou conversando com alguém, é impressionante como isso sempre vem à tona, né? O trabalhar de Deus na minha vida sobre a mudança de mente e a questão do poder da palavra dele. E a palavra de Deus, de fato, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Foi através de uma palavra que a minha vida mudou, através de uma palavra a sua vida mudou, através de apenas uma palavra, né? Apenas a palavra de Deus, ela vem e ela transforma, e ela liberta, e ela cura, e ela restaura, e ela renova. A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus ela é útil, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é um banquete para as nossas vidas. Às vezes tudo que nós precisamos é apenas uma palavra, e isso muda o nosso destino, isso muda a nossa história, isso muda as nossas vidas. Eu me lembro o dia que eu entrei numa igreja, nunca tinha visto um batismo na minha vida. E eu olhei e aquilo era novo para mim. E as pessoas, elas vinham e falavam: minha vida antes de Cristo e a minha vida depois de Cristo. A minha vida antes da cruz, mas a minha vida depois da cruz. E aquilo começou a mexer comigo, e aquilo começou a falar comigo. E eu comecei a falar: Deus, eu não tenho um antes e um depois da cruz. E essa noite é a minha vez. Eu quero ter uma história, eu quero ter minha história mudada. Eu quero conhecer o antes, eu quero ter o depois da cruz. E naquele dia, Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Eu aceitei a Jesus e a minha história foi mudada, a minha geração foi mudada, a história da minha família foi mudada, e Deus tem transformado dia após dia. E a palavra de Deus, ela é assim, maravilhosa, ela é rica. A sua vida tem sido transformada, a sua vida tem sido impactada pela palavra de Deus. Ela é ou não é maravilhosa? É maravilhosa. E eu quero falar hoje um pouco sobre a questão da palavra de Deus, que o espiritual, ele governa o natural. E Jesus, ele é o Senhor, ele é o governo, né? A palavra de Deus, ela é uma lei espiritual. E tudo começa pela palavra, né? Se a gente for lá em Gênesis, vamos abrir lá Gênesis 1, por gentileza. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde, amanhã e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e a separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas, e estavam debaixo da expansão, da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, e o segundo disse. E disse Deus: ajunte-se as águas. E a gente pode perceber na leitura de que disse Deus, e
viu Deus. Disse Deus e viu Deus. E a gente percebe que tudo que foi criado foi pela palavra dele. Tudo que foi criado foi através da palavra de Deus. Foi através da palavra dele. Deus nunca viu até que dissesse. Deus nunca viu até que ele começasse a falar. E nós temos a natureza de Deus em nós. Quando nós temos um encontro com a cruz de Cristo, nós temos a natureza dele em nós. O nosso DNA é mudado. A nossa vida é transformada. E o poder dessa palavra começa a existir em mim e em você. Amém? Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós temos na palavra escrito de que através da palavra existe o poder da vida e da morte. Esses dias até eu estava pesquisando e tem um artigo no G1, uma matéria que fala de uma professora em Curitiba, acho que foi em 2017, que ela fez um experimento com a turma da escola, através de um outro artigo que ela teve contato e ela colocou isso em prática na escola. E qual que era a ideia? Uma professora de educação física, ela pegou 2 potes de arroz. Ela colocou 2 potes de arroz e colocou isso em contato com os alunos. E os alunos, durante um bom tempo, eles vinham por um pote de arroz, eles começavam a declarar palavras negativas, palavras ruins, palavras que geralmente eles ouviam no dia a dia deles, que geralmente eles ouviam dentro de casa. Você não presta, você não vale nada, você não vai ser ninguém, você é um fracassado. E eles começaram a proferir isso diante daquele pote de arroz. De contrapartida, ela pegou um outro pote e ela também expôs esse pote de arroz a contato com palavras positivas, com palavras de vida, Então essas crianças começaram a dizer aquilo que de alguma forma elas gostariam de ouvir dentro de casa. Eu sou um sucesso, eu sou uma bênção, eu vou conseguir, eu sou próspero, eu vou avançar, eu sou feliz. E eles começaram a declarar. E no final desse experimento, eles constataram da seguinte forma, que o arroz que teve contato com aquelas palavras negativas, aquelas palavras ruins, aquelas palavras de morte, ele começou a apodrecer. Bem antes do que aquele que teve palavras de vida, palavras de amor, palavras que foram proferidas sobre ele. E aquela turma, ela teve uma experiência do que as palavras podem fazer efeito nas vidas das pessoas. O que as palavras podem trazer de efeito na vida delas, mas o que elas também podem trazer de efeito na vida dos outros. E isso foi um experimento assim, fantástico para aquela turma, Inclusive tem a entrevista, com as crianças dizendo que elas perceberam, a importância, que tem as palavras, E isso é uma realidade. A própria palavra de Deus diz, de que na nossa boca, existe o poder da vida e da morte. Então, assim, é interessante vermos, como a palavra de Deus, ela de fato, ela funciona. A palavra de Deus, ela é real nas nossas vidas, Então nós somos a imagem de Deus e nós somos seus filhos. E como filhos, eu preciso conhecer o coração do Pai, em João 15:7 fala, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se você está em mim, não é só também a palavra em si, mas é entendermos que essa palavra é estar em Deus, fazer com que essa palavra entre no meu coração, é de saber que Deus está em mim, Deus está na minha vida, Deus opera através da minha vida. Amém? Eu tive uma experiência que eu estava em casa. E eu gosto de assistir aqueles programas de moda, As mulheradas nem gostam, Mas a gente gosta de assistir, programa de moda. E eu sempre assisto e tem uma apresentadora e ela começa a tratar com essas pessoas, E a gente percebe que tem aquela mulher que é super tímida,
que tem aquela roupa assim, super, né, larga, não gosta de expor o corpo, é aquela gola, né, abotoada aqui em cima, tudo escondido, mal e mal dá para ver a mão e o pé, né? Então aquela pessoa assim que super se esconde. E essa mulher, né, essa apresentadora, né, ela começa a trabalhar a raiz, ela começa a trabalhar o coração, né? Mas por quê? Por que você é assim? Ah, porque eu sofri bullying. Ah, porque as pessoas, eu não gosto do meu corpo, eu não me aceito, eu não gosto disso, eu acho defeito naquilo. Enfim, essa mulher vai trabalhando e depois a pessoa passa por um processo de transformação e começa a perceber o quanto ela é bonita, o quanto ela é, né, valiosa. E de contrapartida também tem aquela outra mulher, né, aquela mulher que usa aquele super decote, aquela roupa super curta e mostra tudo, né? E ela também trabalha, mas por quê, né? Por que você, né, quer tanta atenção das pessoas? Daí descobre lá, mas meus pais nunca me deram atenção, né? Eu nunca me senti valorizada. Então hoje eu me visto dessa maneira porque eu gosto que as pessoas olhem para mim, porque eu nunca tive isso, nunca fui valorizada. Enfim, eu gosto de assistir esses programas e eu estava inclusive num outro cômodo da casa, mas ouvindo aquela situação. E essa mulher, uma das mulheres falaram assim, uma coisa que mexeu comigo, ela falou assim: eu nunca me senti o suficiente. Eu nunca me senti boa o suficiente. Por isso que eu me visto assim, por isso que eu tenho esse comportamento. Eu nunca me senti boa o suficiente. Eu nunca me senti capaz, nunca me senti, enfim, boa o suficiente. E quando ela falou aquilo, Deus falou comigo, falou assim: você é igualzinho. Eu falei: como assim, Deus? Ele falou assim: você é igualzinho. Você nunca se acha boa o suficiente. Você nunca se acha uma esposa boa o suficiente. Você nunca se acha uma mulher boa o suficiente. Você olha o teu currículo, você olha a tua vida profissional e você nunca se acha boa o suficiente. Você nunca se acha capaz. Só que eu, como Espírito Santo, habito na tua vida. Eu, como Deus, decido habitar na tua vida. E você tem valor e você é bom o suficiente, sim. Não por causa da tua capacidade, mas porque eu decido habitar em você. E naquele momento eu recebi uma cura da parte de Deus e eu comecei a chorar e comecei a reconhecer a palavra de Deus e falar: é verdade, Deus, é verdade, o Senhor habita em mim, Deus habita na sua vida, Deus, o Espírito Santo habita em você. Para de se olhar e achar que não é capaz, para de se olhar e achar que não é bom o suficiente, para de se cobrar sempre, constantemente. Você é bom o suficiente. Não por causa da tua capacidade, dos teus erros ou dos teus acertos, mas por causa da cruz de Cristo. Por causa do Espírito Santo que habita em você. Por causa dos dons que Deus tem entregue à sua igreja. Amém? Então a palavra de Deus, né, a importância de nós permanecermos nele. Quando nós permanecemos em Cristo, Ele fala conosco, Ele ministra o nosso coração. Eu preciso estar nele e as palavras de Deus precisam estar em mim. A importância também de nós cuidarmos com a nossa mente, né? A palavra de Deus fala assim, isso está em Provérbios 23, 7. 23, versículo 7. Assim como imaginou a sua alma, assim é. Assim como imaginou a sua alma, assim você é. E nós precisamos combater o bom combate daquilo que existe aqui na nossa mente, a renovação da mente. A palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Nova criatura, aquilo que nunca foi criado, aquilo que não existiu. Você e eu somos uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Isso quer dizer que quando nós estamos em Cristo, há uma mudança na minha vida, há uma mudança dentro de mim, há uma mudança de caráter, há uma mudança de mente, há uma mudança no meu falar, há uma mudança nas minhas escolhas, há uma mudança naquilo que eu decido, há uma mudança, a mudança de Cristo, a mudança do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? E essa semana eu trabalho numa escola
E essa semana nós temos sempre a devocional lá na escola, no período da tarde após o almoço. E nessa devocional tem o coordenador da equipe pedagógica, e esse coordenador, ele já foi discípulo nosso e já foi discípulo do Rideu. E ele contou na devocional dele um testemunho do Rideu, que eu achei interessante. Ele falou assim que muitas vezes o Rideu, ele andava na rua, às vezes ele ia para a faculdade a pé ou de bicicleta, enfim, e como eles eram amigos e próximos, ele disse que por muitas vezes caminhando com o Rideu às vezes vinha assim e falava, não, não. E ele falou assim, mas escuta, o que é isso, Rideu? Ele falou assim, foi a única maneira que eu encontrei para dizer não a tudo aquilo que a minha mente diz ao contrário da palavra de Deus. Então muitas vezes ele estava caminhando e Deus fala, né, ele sentia, a mente dele falava, você é um fracassado. Ele falava, não, eu não sou, essa não é a verdade. Ah, você não vai conseguir. Não, isso é mentira. Isso não vai acontecer, eu vou conseguir. E isso foi a prática da palavra durante anos. E ele testemunhou que o Rideu, ele viu isso, ele falou assim, o Rideu parecia um louco, né? Mas tudo bem, né? Ele falou assim, mas aquilo, ele aprendeu com aquilo, né? A importância da gente botar para fora, de colocar para fora aquilo, né? E ele disse que todos os ataques que ele tinha na mente dele, né, até que a mente dele fosse transformada, né, que ele alcançasse tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, a maneira que ele descobriu, que deu para combater o bom combate, né, e se posicionar era isso, ele ia declarando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, né, aquilo que de fato é a verdade. E nós precisamos enfrentar, né? A gente precisa ir contra esses pensamentos, né? Às vezes eu estou lá no meu trabalho e sabe quando acumula tanta coisa e vem aquele sentimento de que, eu não vou conseguir. Eu paro e falo, eu vou conseguir. Eu estou no lugar certo, eu estou cumprindo com o propósito de Deus, eu vou conseguir. Né? Então muitas vezes eu paro no meu trabalho quando eu estou, né, naquela agitação e parece que eu não vou dar conta e as coisas espremem, eu falo, não, eu vou conseguir, né? Às vezes, muitas vezes a gente tem pensamento de falência, porque meu pai faliu, porque fulano faliu, isso vai acontecer comigo. Mentira, isso não vai acontecer na tua vida. Começa a declarar, essa não é a verdade de Deus a meu respeito. Não, eu não aceito isso. É combater o bom combate. E eu quero ler um texto de Samuel, no livro de Samuel, mas referente a Davi, que é 1 Samuel 17, capítulo 17. E Davi, todos, né, conhecem bem a história, né, a peleja ali contra o gigante, né, Golias, né? E Davi estava lá, né, foi lá levar a comidinha para os irmãos, né? E chegou lá e estava lá todo o povo assustado, porque afinal de contas o gigante estava gritando, vou matar vocês, vou acabar com vocês, né? E os soldados tudo tremendo lá, e Davi apareceu lá, mas escuta, o que aconteceu? Aí seus irmãos já, o que você está fazendo aqui, sua xereta? Deixa a comida aí, vai cuidar das suas poucas ovelhas, né? E mandou Davi embora. Mas Davi ficou curioso em saber o que estava acontecendo e começou a encostar nos soldados e escuta, o que está acontecendo aí? Ninguém vai matar esse gigante aí? Não, ninguém consegue. Ele é muito grande. Não, mas alguém tem que... Como que ele afronta Deus assim? Como ele está afrontando o povo de Deus? Aí ele descobre que o rei, né, ele daria tesouros, não só tesouros, mas daria a mão também de uma das filhas dele para casamento, né? Aí do tipo assim, ele deu a coisa, né? Ele deu porque sabe que ninguém vai conseguir, né? E Davi não. E Davi ficou lá rondando. E chegou o momento que Davi falou assim, eu vou. Ele falou assim, eu mato esse gigante, né? Aí trouxeram ele para frente do rei. E o rei olhou e falou, você, criança, bebê, volta para a mamãe, né? Tão pequeno, como assim, você? Né? E ele, não, eu vou.
Aí ele começa a falar assim, não, eu matei. Daí ele começa a relatar aqui, né? Que ele foi treinado, ele começou, não, eu vou matar esse gigante. Eu vou matar porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu fui, lutei com ele, matei ele. Veio um urso, eu fui também contra ele, matei, cortei ele. Enfim, ele começou a falar, não, eu consigo, eu vou matar esse gigante. Né? E Saul falou assim, não, então vai lá. E é interessante que Davi, quando ele começa, ele fica de frente com o gigante, ele vai lá, escolhe as pedrinhas e tal. Ele fala assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul, Davi, vai-te embora, que o Senhor seja contigo. Ele falou assim como me livrou das mãos daqueles inimigos, vai me livrar desse também. E Davi foi, só que Davi ele começou a declarar a palavra de Deus antes da batalha. Se a gente for ver aqui, em 1 Samuel, versículo 44, ele fala assim, ó, disse mais o filisteu, ele começa no 46, né? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Mas o 48 ele fala, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Então imagine, o filisteu lá, né, a maldição do povo, ele falou assim, eu vou cortar, eu vou te matar, eu vou acabar com você, né? E não só isso, quando Golias começou a correr para pegar Davi disse que correu a favor dele, correu, ele não estava assim, né? Não, quando simplesmente o Golias começou a ir contra ele, a palavra de Deus fala que ele correu contra Golias. Ele estava certo da vitória, ele estava certo de que aquele dia, aquele gigante ia acabar, ia morrer, ia ser exterminado. Ele estava certo disso. Muitas vezes as dificuldades vêm contra as nossas vidas, as adversidades vêm contra as nossas vidas, e nós não temos que ficar com medo, recuando, muito pelo contrário, é correr para frente, é correr contra isso, é correr para isso e vencer esse gigante, vencer essa dificuldade, vencer esse obstáculo, amém? E Davi foi assim. Então combata o bom combate, não fuja das dificuldades, não fuja das situações adversas, vá à frente, porque a vitória é certa, Deus é conosco. Vá declarando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é ao nosso favor, e a unção do Espírito Santo, ela responde à palavra de Deus. Submeta o seu pensar ao senhorio de Deus. É interessante que hoje eu estava conversando com a Analice. A Analice, ela estava com uma capa. Ela amarrou um lençolzinho, um paninho assim, e ela estava... E eu falei assim, o que você é? Ela falou assim, eu sou uma super heroína. Eu falei, você é uma super heroína? Eu sou. E o que você já fez? Eu salvei o Israel. Você salvou o Israel? Que demais! Sim, eu salvei o Israel. E ela estava lá correndo, né? E você pode vir observar as crianças brincando, né? Geralmente tem lá aquele que é o Homem-Aranha. Aí tem aquele que é o Superman, né? Aí eu estava ouvindo uma história ainda essa semana, né? Um testemunho, né? Que um avô estava olhando as crianças brincar, né? E as crianças brincando lá, um chegou, ele tem 3 netos, né? 2 meninos e uma menina. E disse que um era o Superman e o outro era o Homem-Aranha. E chegou a menina e falou assim, vô, eu quero ser o Super-Aranha, não é justo, eu quero ser o Super-Aranha. Aí falou assim, mas por que você não pode ser o Super-Aranha? Porque o fulano já é o Homem-Aranha e eu quero ser o Homem-Aranha. Ele falou, mas por que então você não é como é que é o nome daquela... Por
que você não é a super mulher? Não é super mulher, é a Mulher Maravilha, isso. Mas por que você não é super mulher? A Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha vence o Homem-Aranha. A Mulher Maravilha é mais forte. E ela, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou a Mulher Maravilha. E saiu para brincar, né, e tudo, né? E é interessante, né? Porque as crianças, elas sempre querem ser os melhores. As crianças, elas sempre querem ser aqueles que vai ganhar a batalha, que vai vencer a batalha. E por que nós pensamos muitas vezes que nós somos o lixo? Por que muitas vezes nós pensamos que somos aqueles que não prestam? Por que muitas vezes nós pensamos que somos aqueles que não vamos conseguir, que não vamos conquistar, e que está difícil, e que está complicado, e que a batalha é grande, e que o gigante é maior que eu? Por quê? Nós devemos aprender como as crianças e entrar como super-herói, e entrar como aquele que entra na batalha, mas entra para ganhar, porque sabe o Deus que serve. Aquele que peleja, que batalha, mas sabe que Deus é aquele que guerreia por nós. Nós temos um general que vai à frente de nós. Nós temos que entrar numa entrevista de emprego e saber: essa vaga é minha, porque Deus tem um propósito na minha vida nesse lugar. Nós temos que entrar no negócio. Se existe um negócio e você está envolvido, vai ser um sucesso. Tem que ser um sucesso, porque você está envolvido nesse projeto, porque a mão de Deus é com você. Aonde você bota a sua mão, prospera. Aonde você vai, Deus é contigo. Você é a luz da justiça, você é a justiça de Deus, você é a glória de Deus. Deus te escolheu para manifestar a glória dele através da sua vida. Você tem a mente de Cristo. As melhores ideias estão em você, os melhores projetos estão em você. As melhores ideias estão em você. A solução deste mundo está em você. Porque toda criatura, todo mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. O diabo sabe quem você é, Deus sabe quem você é, os anjos sabem quem você é, e você tem que saber quem você é. Você é filho de Deus, autoridade de Deus nessa terra. Isso aqui não é só uma reunião de igreja, de membros, não. Aqui é uma assembleia celestial. É aqui que nós decidimos o que vai acontecer lá fora. É aqui que nós declaramos a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para transformar toda e qualquer situação ou circunstância. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Ah, mas como eu vivo isso? Declarando a palavra de Deus. Eu preciso falar. Eu preciso me ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu preciso andar e começar a falar a palavra de Deus. Eu preciso andar no meu caminhar, no meu trabalho, nas dificuldades, nas situações que estão ao meu redor. Eu preciso começar a declarar a palavra de Deus. E assim, aquilo que não existe vai passar a existir. Porque a palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus na sua boca transforma. Ela faz acontecer. Ela faz existir. Nós chamamos a existência aquilo que não existe. Esse é o poder da palavra de Deus. E eu perguntei para uma pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela: o que você quer profissionalmente? Ah, não sei. Tipo, depende. Aí eu falei assim: tá. Se eu te perguntar profissionalmente, o que te vem na mente? Com rapidez. Aquilo que você quer ser ou aquilo que você não quer ser? Né? Por exemplo, às vezes quando eu penso profissionalmente, uma época atrás, quando eu olhava na minha vida profissional, eu sabia o que eu não queria ser, certo? Mas não tinha muita certeza do que eu queria ser, né? Deixa eu citar mais um exemplo. Por exemplo, eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, e ele falou assim:
que durante muitos anos ele conviveu dentro de um lar com muitos abusos, com muita violência. Por muitos anos ele teve em contato com isso e tudo que ele sabia, que ele não queria ser como o pai dele. Tudo que ele sabia é que ele não queria reproduzir aquilo que o pai dele fazia. E ele falou que muitas vezes em aconselhamento que ele tinha, né, ele trabalhou por alguns anos em aconselhamento, ele disse que era rotineiro as pessoas ouvirem: eu não queria ser isso, mas me tornei isso. Eu não queria ser dessa forma, mas hoje eu sou. Eu não queria ser como a minha mãe, mas hoje eu estou sendo. Eu não queria ser como o meu padrasto, mas eu estou sendo. Eu não queria ser como essa pessoa que me fez mal, mas hoje eu estou sendo. E foi interessante que ele falou assim, por muitas vezes ele tinha na mente aquilo que ele não queria ser. Só que assim como imagina a sua alma, assim você é. Nós precisamos ter uma imagem não daquilo que nós não queremos ser, mas daquilo que queremos ser. Nós precisamos mudar a nossa mente. Eu não tenho que ter na minha mente, que nem ele falou, por muitos anos ele lutou, não querendo ser como o padrasto dele, mas quando ele viu, ele estava fazendo as mesmas coisas. Foi quando ele falou: chega, a partir de hoje, eu não quero ter na minha mente o que meu padrasto foi. Eu quero ter na mente o que Deus quer de mim como homem. E eu sei de uma coisa: eu sou um homem de bem, eu sou um homem justo, eu sou um homem de fé, eu sou um homem que transforma as pessoas ao meu redor, eu sou um homem cheio da graça de Deus, eu sou um homem amoroso, eu sou um homem de paz. E ele começou a ter uma visão daquilo que Deus quer que ele seja. Amém? Vocês estão compreendendo? Estão acompanhando? Então nós precisamos ter uma imagem. Palavras são imagem. Se eu chegar aqui e falar assim, cachorro, automaticamente tua cabeça vai imaginar um cachorro. Ou o seu, ou da vizinha, ou aquele que não te deixa dormir porque fica latindo a noite inteira, mas você vai lembrando, né, de alguma coisa. Se eu te falar um cavalo, você vai lembrar de um cavalo. Você vai pensar automaticamente, a tua mente vai criar uma imagem. Quando eu começo a declarar a palavra de Deus e eu ouço isso, automaticamente eu estou criando imagens. E assim como imagina a sua alma, assim eu sou. Amém? Vocês estão entendendo? Então isso para mim tem sido uma prática constante, né? Eu estava até conversando com uma pessoa, né? E ela queria um bem material, alguma coisa, e eu comecei a conversar com ela e falei assim: não, mas faça umas contas, vamos tentar fazer isso e, né, tenta de repente desse jeito e tudo. Não vai dar. Falei: como assim não vai dar? Sabe, às vezes a gente já bloqueia aquilo que Deus quer fazer, porque realmente pensando de maneira racional, às vezes a nossa mente faz 2 mais 2, vê 4 e fala: puxa, isso acontecer 6 não vai pagar, certo? Mas a matemática de Deus é diferente, né? Porque na nossa capacidade a gente só consegue 2 mais 2 é 4, mas na capacidade de Deus 2 mais 2 é 200. E Ele faz isso acontecer, porque Ele é bom, Ele nos surpreende sempre. Amém? Então, outra coisa que eu estava falando com essa pessoa, a gente estava conversando e eu falei assim: mas escute, e esse negócio? Por que você não abre esse negócio? Por que você não tenta? Não dá. Como assim não dá? Coloca para Deus, começa a declarar, né? A gente bloqueia o projeto de Deus sem antes mesmo ele existir, porque a gente acaba no âmbito natural. A gente não leva isso no âmbito da fé, no sobrenatural, de saber que Deus é Deus e eu não. É Ele que faz, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha, é Ele que move, é Ele que me põe com pessoas estratégicas, é Ele que move todas as coisas, amém? Então, nós precisamos, né, mudar a nossa mente, né? Muitas vezes na nossa mente, muitas vezes a nossa mente, a nossa maneira de pensar
limita-nos para viver o sobrenatural de Deus, né? E eu preciso submeter a minha mente à mente de Cristo. E eu tenho constantemente lutado, e eu tenho constantemente caminhado em vitória sobre isso. Muitas vezes eu sinto um dardo inflamado das trevas dizendo: você não vai conseguir. Eu falei: eu vou conseguir sim, porque Deus é comigo. Ah, isso não vai dar certo. Vai dar certo, porque Deus é comigo. Ah, mas você aquilo não vai prosperar. Vai, porque onde eu ponho a minha mão vai prosperar, porque Deus é comigo. O Paulo estava ouvindo um testemunho de um amigo nosso. Ele falou assim: há 1 ano atrás, eu estava indo para o trabalho de Interbairros, em Curitiba. Há 1 ano atrás. Semana passada, ele estava viajando de jatinho para São Paulo. E ele falou assim: há 1 ano atrás eu estava andando de Interbairros para ir para o trabalho. E hoje, eu estou indo de jatinho para São Paulo, resolver questões de trabalho. Deus, quando o Paulo me falou isso, eu comecei a dar risada. Eu falei: Deus é fantástico. Porque Ele pode nos pinçar daqui e nos colocar aqui, assim. Ele pode fazer coisas tremendas e extraordinárias nas nossas vidas. Amém? E 2 Coríntios, por exemplo, eu vou fazer a prática aqui, Romanos 8:11. Vamos para Romanos 8:11. E diz lá: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De novo: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e a minha pergunta é: o Espírito de Deus habita em vós? Fala assim, olha lá. O Espírito de Deus habita em vós? Sim. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Então eu começo a declarar: o Espírito de Deus habita em mim, por isso a doença não pode ficar em mim. O Espírito de Deus habita em mim, e se Ele habita em mim, eu tenho força, eu tenho vigor, eu vou conseguir, eu vou conquistar. A doença fora do meu corpo, novos órgãos, o vigor, a força de Deus é em mim, em nome de Jesus. E você começa a declarar e andar. Às vezes eu estou cansada e eu falo: não, o Espírito de Deus vivifica o meu físico, vivifica o meu corpo. Eu não vou ficar cansada, eu não vou ficar doente. A gente não pode ficar esperando o dia mau para começar a orar. Nós começamos a declarar a palavra de Deus e ela já acontece em mim. Amém? É dessa forma. É a constância, é a declaração da palavra de Deus. Então, muitas vezes quando eu me deparo com uma situação desafiadora de enfermidade, ou de doença, ou de cansaço, eu começo: se o Espírito, que ressuscitou Jesus dentro dos mortos habita em mim, Ele vivificará meu corpo, Ele vivificará minha mente, Ele vai me vivificar, a vida dEle é em mim, tudo é novo, eu tenho um corpo novo, eu tenho uma mente nova, eu tenho um espírito novo. Obrigada, Jesus. E eu começo a declarar, começo a manifestar isso. E em 2 Coríntios, e eu já estou finalizando, nem sei quanto tempo eu tenho, se eu já passei. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,16.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Aqui. Ele fala que, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo, temos a palavra dele nas nossas vidas, e eu preciso andar e declarar essa palavra, para que aquilo que não exista passa a existir, passa a ser manifesto. Amém? E é interessante que no versículo 9 ele diz assim: como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam, para os que o amam. E é interessante que essa é uma citação do Antigo Testamento, e é como, né, ele estivesse lá falando, né, e de repente alguém fala assim: mas as coisas que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, e daí muitas vezes a gente cita isso, né? Ai, Deus, obrigada, porque as coisas que não viu, nem o ouvido não ouviu, não se penetrou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Mas na verdade isso já aconteceu, porque no versículo 10 ele fala: mas nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, as coisas que o ouvido não ouviu, né, que não se penetrou no coração do homem, né, o ouvido não ouviu, os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, isso o Senhor já revelou a nós, já nos pertence, já é nosso, já foi revelado através do Espírito dele, né? Amém? Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E uma das coisas que eu quero deixar claro é que quando eu declaro a palavra de Deus, eu não estou tentando fazer isso acontecer. Não, né? Porque às vezes você fica assim, parece que eu estou repetindo algo, né? Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. Eu não declaro a palavra, eu não fico falando a palavra porque eu quero que isso aconteça. Não. Eu falo que eu sou mais do que vencedora porque eu começo a declarar, a proclamar aquilo que Deus já falou de mim. Amém? Então não é algo que eu estou tentando que aconteça na minha vida, é algo que Deus já estabeleceu e vai ser manifesto na minha vida. Amém? E por isso que eu ando e caminho nessa declaração. Amém? Então é isso que eu queria trazer com a palavra de Deus. E eu tenho vivido uma transformação de Deus na minha vida, através da palavra declarada. Muitas coisas, Deus tem muitas barreiras na minha mente e no meu coração. Deus tem rompido, tem quebrado, tem despedaçado. Por essa simples prática, a palavra de Deus declarada. Aonde quer que você vá, comece a declarar a palavra de Deus, de uma maneira que você ouça, de uma maneira que isso penetre dentro de você, de uma maneira que isso se torne vida dentro de você. Existem mensagens que eu ouço 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 20 vezes, até que isso entre em mim, até que isso se torne real em mim. Amém? Porque se eu estou nele e a palavra dele está em mim, não há impossíveis. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Amém? E hoje eu procuro a me imaginar da maneira que Deus me vê. Eu começo a trocar a mente de fracasso com a mente de Cristo, com aquilo que Deus quer para a minha vida, né? E eu começo a combater o bom combate. Assim como vem aqueles pensamentos ruins, aqueles sentimentos ruins, eu faço como Davi. Eu corro para frente e eu vou e extermino aquilo com a palavra de Deus. Deus é bom. Amém?